E se você não vive em uma caverna, embaixo de uma pedra ou escondido numa floresta, você deve ter acompanhado o lançamento do PC2. Exatamente, foi anunciado. Não foi lançado, mas foi anunciado o PC2 pela Valve. Que diabos é esse negócio que lançaram? É um console? É um PC? O que é isso que eles estão inventando? É pra streaming? Pra que serve esse PC? E como esse PC pode afetar o preço do seu Xeon baratinho da China? Será que é o fim dos PCzinhos com o Xeon baratinho da China? Os Ryzen de gerações anteriores? Será que isso vai afetar o mercado de alguma forma? E as placas de vídeo vai ficar mais barato? Vai ficar mais caro? Quanto que isso vai custar? Vai chegar no Brasil? Não vai ter no Brasil? Como é que faz pra usar isso? O que roda? Será que é tão mais forte? Será que roda os jogos em 4K? Será que vai ser barato? Muitas perguntas e algumas respostas pra vocês. Eu posso dizer claramente que vai mudar sim o mercado de hardware, provavelmente para sempre, de um jeito positivo ou negativo, vai depender muito do ponto de vista. Mas, de novo, se você tá no planeta Terra acompanhando um pouco de tecnologia, você deve ter visto o anúncio das Steam Machine, ou dos Steam Box, que faz mais sentido porque é uma caixinha da Steam. E o que isso é? Bom, isso na verdade é um console barra PC. E isso são informações que eu tô trazendo pra vocês que foram compiladas de vários lugares que vieram, porque cada um veio trazendo uma perspectiva e tal. E hoje já dá pra gente concluir várias coisas sobre a Steam Machine. A primeira coisa é que não é um projeto novo. Não é nem a primeira vez que a Valve arrisca, né, uma entrada nesse mundo dos consoles. E o consoles assim, entre aspas mesmo, né? Eles já tentaram Steam Machine provavelmente há uns 10 anos atrás, ou mais, não sei. Tô ficando velho. E eles abortaram a missão Steam Machine. Pois é, eles iam fazer uma Steam Machine e eles abortaram. Na época ia ser basicamente um PC que ia rodar o Windows com o Steam Big Picture. O Steam Big Picture é aquele que a gente tem no Steam Deck e que você pode ativar no seu PC, aquele modozinho assim que é um computadorzinho que é o Big Picture. É muito bom pra você usar o controle. Então você pode pegar um controlezão qualquer que você tiver na sua casa e usar ele, e aí vira um console. O seu PC vira basicamente um console e você pode usar ele na sala. Então, tecnicamente, você pode montar um console Steam Machine. O que muda daquele antigo que não aconteceu para os atuais? Bom, a Valve aprendeu muitas coisas de lá para cá, acredite, empresas gigantescas podem aprender também, e isso é um filho do projeto Steam Deck. E se você ainda não conhece o Steam Deck, ele é tipo o Nintendo Switch, só que é um PC. Ele é um portátil que é um mini PC. A diferença é que ele tem um hardware mais forte que o Switch, o que não é exatamente uma vantagem, porque qualquer coisa é mais forte que um Nintendo Switch. E ele roda Linux. Pois é, ele roda o Steam OS, que é uma distro Linux. Eu não entendo nada de distro, não entendo nada de sistema operacional, não entendo nada, não precisa saber. É só um sistema que não é o Windows e que é mais eficiente. É tipo, tem o pro iPhone, que roda o iOS, e tem o Android que roda. É tipo isso, é tipo um Android do sistema operacional, fazer um paralelo para quem não conhece, né? E o que acontece é que ele roda de forma mais eficiente, porque assim como acontece, por exemplo, né, eu fiz esse paralelo que no iPhone o software ele é mais otimizado em vários sentidos, porque ele roda para um hardware específico, então ele é programado especificamente para aquele hardware. O mesmo acontece com o SteamOS hoje, que é programado para o Steam Deck. Então o Steam Deck ele consegue funcionar de forma mais eficiente, aproveitar melhor os recursos de hardware. E até em outros dispositivos que não são. E agora isso tá vindo pro PC. Já se esperava há muito tempo o SteamOS, né? Então a gente já esperava que acontecesse o SteamOS vir para os PCs e que a gente pudesse usar ele no lugar do Windows, por exemplo, e em vários outros dispositivos. Já começou a aparecer o SteamOS em outros handhelds, em outros consoles portáteis, então a gente já tem aí, por exemplo, para ROG Ally, a gente já tem inclusive outras distros que seguem o caminho, né, do SteamOS, que são distribuídos para handhelds, né, não que sejam específicos para handheld, mas acabam rodando muito bem. E agora, com esse movimento, a Valve trouxe oficialmente um console. E assim, deixa eu explicar algumas coisas, porque eu sei que tem muita gente confusa, né? Não entendeu nada. Esse é um PC ou é um console? Ele é um PC e é um console. A Valve não posiciona ele como um console. Ou seja, eles não estão posicionando isso para brigar com o Xbox Series X, ou com o PlayStation 5, ou com o PlayStation 5 Pro, ou com nada, nenhum dos consoles, tampouco os handhelds, que faz muito sentido. Assim como a Valve, tecnicamente, não posicionou o Steam Deck como um concorrente do Nintendo Switch, mas é um cenário diferente. A Steam Machine, ela é um PC customizado, né? Então, se a gente olhar aqui, tem a imagem para vocês terem uma ideia, ele é um PCzinho customizado. É um mini PCzinho que pode ser comparado, por exemplo, a essas soluções custom que a gente tem aqui, que é uma outra solução criada por outro fabricante. E ele é esse PCzinho aqui, ó, que você pode customizar o front plate dele. Ele tem aqui esse LEDzinho bonitinho que vai ficar reproduzindo várias coisas. Ele pode ser o seu download, uma barra de progresso do download, várias coisas. Mas, no fim do dia, ele é um mini PCzinho, que ao mesmo tempo ele pode ser visto como um console também. Por quê? Porque ele não é só
uma junção de várias peças que tem no mercado. Então não dá pra você ir no AliExpress e montar uma Steam Machine, apesar de que muita gente vai fazer isso, vocês vão entender já já por que que isso influencia diretamente. Não dá pra você tecnicamente ir lá e montar exatamente uma Steam Machine, não o GameCube, né? O GameCube não dá pra você montar ainda no AliExpress, porque o AliExpress, ele, né? Então os chineses ainda não inventaram isso porque é muito cedo, foi anunciado faz pouco tempo. Mas eu acredito que em breve você vai conseguir fazer isso. O que que tem dentro da Steam Machine pra você poder utilizar como referência de hardware? Ele é um mini PCzinho custom, onde a Valve, ela colocou ali um projeto de refrigeração customizado, uma placa-mãe customizada, então tem várias coisas que não são padrão da indústria. Inclusive o processador não vai ser padrão da indústria, a GPU também não vai ser padrão da indústria, e não vai ser um PC no sentido de você poder fazer a troca, por exemplo, de GPU. Você não pode trocar a placa de vídeo, você não pode trocar o processador. Então ele é um sistema que lembra mais um console, com talvez algumas pequenas vantagens de você poder fazer upgrade do armazenamento, que não é uma boa desculpa, porque você também pode fazer isso nos consoles, porém você pode fazer upgrade pelo menos de memória RAM, o que é uma vantagem em relação aos consoles. Ele se assemelha muito aos consoles justamente nisso, que é uma solução fechada vendida pelo fabricante. Então a Valve vende um modelo fechadinho que vai ter duas opções de armazenamento, ou algumas opções de armazenamento, mas aparentemente nada impede que você faça esse upgrade, e que vai rodar um sistema operacional customizado. Eu sei que a gente não para pra pensar isso, mas o PlayStation 5 é um PC e o Xbox também é um PC. Então eles rodam um sistema operacional. No Xbox é uma versão do Windows, que a gente pode chamar, um sistema operacional baseado nisso, e no PlayStation é um sistema operacional da própria Sony, né? Um sistema operacional específico. Na Steam Machine vai rodar, obviamente, o SteamOS. Não precisa fazer muita conta para perceber isso. Em relação a hardware, o que que a gente tem lá? Bom, a gente tem um CPU Zen 4 com 6 cores e 12 threads, né? Então é um processador da AMD com 6 cores e 12 threads. Não tenta fazer um paralelo, a gente já vai chegar nesse ponto. Ah, qual o processador? Calma. E uma GPU RDNA 3 semi-customizada com 28 unidades de computação. São informações meio perdidas, mas a gente vai conectar elas. Ele foi projetado para jogos em 4K com qualidade de console e upscaling, isso é importante, utilizando 16 GB de memória DDR5 5600, 8 GB de RAM de VRAM GDDR6 e 512 a 2 TB de armazenamento, além de um slot para cartão microSD que permite um compartilhamento de bibliotecas com Steam Deck. Maravilhoso, sensacional, gostei bastante. O que que isso quer dizer em relação a hardware? Pra gente ter uma noção. A gente conseguiu fazer o paralelo em alguns processadores. Pode ser, até porque é uma solução semi-custom, pode ser que a AMD tá pegando chips que tinham em quantidade, né, e trazendo uma versão específica para isso, para vender para Valve e fazendo algumas alterações. Esse CPU que tem, ele é muito provavelmente uma APU para notebooks ou para mobile, entendeu? Para dispositivos móveis. Ele não é um processador para desktop. Então, quando eu falo que a placa-mãe é uma placa-mãe para notebook, é nesse sentido, tipo um SoC, ele é soldado. Não é que nem um 5600G, por exemplo. Eu sei que uma das primeiras coisas que você pode pensar, é um 5600G, mas não é. A gente fez paralelo, podem ser alguns modelos, como o Ryzen 5 8540U, o Ryzen 5 8640U, o Ryzen 5 7540U ou o Ryzen 5 220, um modelo custom, e todos eles compartilham mais ou menos a mesma característica, são 6 cores, 12 threads, Zen 4, o TDP dele de 15 a 30 watts e uma GPU RDNA 3 com o Ryzen 5 220, possivelmente com uma GPU desativada. Na verdade, qualquer um desses processadores que forem utilizados, eles muito provavelmente vão estar com a GPU desativada, não faz sentido essa GPU estar ativada, que é mais ou menos o que aconteceu naqueles kits que venderam, né, de Xbox e PlayStation, que tinha as APUs dos consoles com a GPU desativada, né? Em relação à placa de vídeo, né? Qual placa de vídeo que vai nessa Steam Machine? Seria uma RX 7500, basicamente. Uma RX 7500 não existe. Exato. Ela não existe, mas ela seria uma versão semi-custom. Semi-custom porque ela utiliza um projeto já existente e fazem algumas alterações para poder vender. Aí você fala, pô, mas por que vai capar? Você já tem uma RX 7600? Pra que a Valve vai acabar capando, né, uma GPU que já existe aí? A resposta muito simples é, para baratear. Isso podem ser GPUs defeituosas, ou seja, se é uma RX 7600 com menos compute units ou com menos recursos, ela pode ser uma RX 7600 defeituosa. Pode ser que, sei lá, de repente por ter produzido uma quantidade muito elevada ou ter um estoque muito grande dessas GPUs, a AMD tenha conseguido um bom negócio. E lembrando que isso são GPUs que supostamente seriam mobile, seriam para dispositivos móveis. Faz sentido para você colocar numa placa-mãe. Não quer dizer que você não vá conseguir rodar, né, uma GPU, colocar uma GPU customizada ali, você mudaria o projeto. Mas é o que faz mais sentido. E tem um detalhe, as limitações também podem ser justamente para atender os requisitos de TDP,
né, de consumo e dissipação térmica. Porque assim, uma Steam Machine, eu vou mostrar o interior para vocês, ele é um projeto compacto e nesse sentido ele parece bastante um console. É um projeto que utiliza uma solução customizada de refrigeração que foi criada pela própria Valve e é para um espaço bem restrito. Olha só, é para caber. Ele ocupa basicamente todo o espaço da caixinha aqui. Então o Linus teve a oportunidade de ver em primeira mão e ele coloca todo esse hardware num cubo que cabe basicamente na sua mão. Não diria na palma da sua mão, a não sei que você tenha uma mão gigante de jogador de basquete, mas ela cabe na sua mão. E você vê que é tudo muito compacto, né? Tudo muito bem encaixado e tal. E nesse sentido, de novo, lembra bastante um console. Se você pegar uma solução PlayStation 5, PlayStation 6, que vai sair, uma Xbox, sei lá, qualquer coisa que vai chamar, eles provavelmente vão usar soluções assim bem compactas. Inclusive o PlayStation 5 e o PlayStation 5 Pro, eles receberam atualizações que, né, por exemplo, o Austin Evans mostrou que eles vão mudando e otimizando isso. E a Valve deve fazer o mesmo. Mas você compra um pacote fechado da Valve. É um PC fechado que já vem com o sistema operacional instalado e que já vem com tudo funcionando, que tecnicamente é só você conectar na TV e sair jogando. Então, nesse sentido, ele é todo um console. Voltando para a GPU deve ser uma RX 7500, mais ou menos, e estima-se, baseado em estimativas, porque não tem muito que a gente fazer, que deve ter a performance aproximada de uma RX 7600. Então qualquer coisa entre uma RTX 3060 e uma RX 7600, o que faz bastante sentido. Inclusive foi muito criticado, né? Tipo, por que foi uma GPU fraca? Mas a Steam disse que o hardware, né, utilizado, ele é igual ou melhor do que pelo menos 70% do que tem no mercado. E faz sentido porque nessa matéria justamente foi abordado, né, qual é a porcentagem de uso de hardware hoje na Steam por categoria de performance. E se juntar todas essas placas de categorias daqui, por exemplo, né? A placa de vídeo de ponta mais popular é a 4070 com 2,16%, isso de ponta, não a placa mais popular de todas. A placa de vídeo de gama média mais popular são 3060 com 4,41% e a RTX 4060 para laptops com 4,84%. As placas de vídeo de entrada populares são a 1650 com 3% e a 3050 com 3%. Se a gente juntar aqui, né, o percentual médio de todas as placas e de todas as configurações, né, como diz aqui, ó, em uma entrevista, o engenheiro da Valve mencionou que o Steam Machine é igual ou melhor do que 70% dos computadores que as pessoas têm em casa, o que pode ser visto como uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque quer dizer que eles vão apresentar um produto que está na média. Alguns pontos importantes. Como isso pode afetar o preço do hardware, que eu acho que é por isso que você chegou aqui, né? Pode ser positivo ou pode ser negativo. Na verdade, a própria Steam Machine vai ser afetada pelas mesmas dores que afetam todo mundo, todo o mercado. Eles anunciaram 16 GB de memória e essa memória, ela é DDR5. E assim como todo o mercado está sofrendo com falta de memória, eles também podem ser afetados e o preço, que ainda nem foi anunciado, pode sofrer um aumento antes mesmo do produto ser lançado, porque os preços estão aumentando absurdamente. A GPU em si, se é uma GPU que tem quantidade no mercado, já tá sobrando, ela não deve afetar o preço do que tem no mercado. Se é um projeto semi-custom que divide um projeto com alguma outra GPU, tipo uma 7600, talvez isso possa em alguma medida afetar a quantidade de RX 7600 fabricadas se a demanda pela Steam Machine for maior do que a demanda do mercado de DIY, ou seja, do faça você mesmo, do que a gente usa, que é para montar o próprio PC. Então a 7600, que é uma placa que supostamente deveria se tornar muito popular em breve e com o preço que a gente espera substituir o preço da RX 7600 e trazendo mais performance para essa galera, ela pode ser uma placa que não vai cumprir essa missão. A 6600, inclusive, teve um papel muito importante que foi democratizar um pouco mais a performance em Full HD. E isso é importante, no geral, para você que tá querendo fazer um upgrade de um PC mais antigo ou montar um PC, ela poderia ser uma placa de vídeo de entrada para você, a 7600. Os jogos vão naturalmente ficando mais exigentes e a 6600 não vai durar para sempre, conseguindo entregar essa performance. Agora, e se você tá querendo montar um PCzinho super barato, será que não é melhor comprar uma Steam Machine? O PC2? Primeiro, é uma solução que já vem pronta. Segundo, ela roda o SteamOS, que vai rodar muito mais liso. Terceiro, você não vai precisar configurar nada. Você vai chegar lá, sair funcionando que nem você fez para quem usou pelo menos um Steam Deck. Ou para quem faz com um console. A experiência é para ser a experiência de um console. Claro que vai custar mais caro de um console. E esse é o grande calcanhar de Aquiles. Por quê? Eu diria que para o usuário comum,
o usuário médio, o cara que não tem muito conhecimento, seria o cenário ideal. Ao invés de ele lá montar um Ryzen 5 5500 do AliExpress com uma placa-mãe B550 da não sei quem, que vai vir do vendedor não sei qual, que você vai ter que juntar 45 cupons com uma fonte baratinha, com não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. É muito mais fácil pro cara comprar uma solução pronta, concorda comigo? Até porque tem a outra solução que eu nem comentei ainda, que é o Steam Controller, e não, eu não estou falando dessa versão do Steam Controller, que eu gosto bastante, mas da nova versão que foi anunciada. Então você ainda compra com o periférico, basicamente. Claro que você pode ligar um teclado e um mouse na Steam Machine e ela virar um PC, porque o que a Valve falou é que, além disso tudo, é um PC. Você não vai estar rodando Windows, nada impede, aparentemente, de rodar, mas você não vai estar rodando Windows, mas ele vai ser um PC. Se vem com Steam Controller ou não, também é uma dúvida que eu tenho, mas se vier com Steam Controller, talvez o preço que está sendo pensado para ele seja muito bom. Então, eu monto, sei lá, um Xeon, um Ryzen e combino com uma RX 580 da China ou com uma RX 6600 que seja, e tenho uma performance muito próxima, mas rodando Windows, ou compro uma Steam Machine. Bom, a Steam Machine não deve chegar oficialmente no Brasil, porque o Steam Deck, ele nunca chegou oficialmente no Brasil. Extraoficialmente ele existe. Num primeiro momento ele deve custar muito caro, então a resposta óbvia é não. Compensa mais você montar um kitzinho baratinho da China, ou você montar um PC pronto, vai lá, não, eu vou lá na Pichau, quero montar um PC pronto, já vem pronto na sua casa, você não precisa montar, você já recebe o PCzão, e provavelmente vai ser mais barato. O preço que está sendo cogitado, né, os rumores e os palpites, são de algo entre 600 a $1.000, dependendo da versão, o que é bastante dinheiro. É mais do que os consoles da atual geração e mais do que vai custar um PCzinho desse. Eu fiz um cálculo rápido por cima aqui, né, eu peguei um setupzinho com o Xeon, que costuma ser bem vendido lá, com X99, com 12 cores, 24 threads, com uma X99. E um kit chinês ali de DDR4 e tal, com uma RX 7600, que é muito parecida com a performance que a gente deve ter no Steam Machine, um NVMe de 1TB, uma fonte 650-80 Plus bronze ou mais, um Mid Tower ATX aí com fluxo de ar ok, e um CPU cooler aí, né, que aguente até uns 150 watts aí. Ficou por volta dos R$4.500. Eu vou até deixar aqui embaixo depois pra vocês conferirem, mas é aproximado porque o preço oscila por volta de 4.300, 4.000, 4.500, dependendo de promoções, dependendo da configuração. Se o Steam Machine chegar por R$5.000, eu acho que ele teria uma chance. Eu entendo que ele vai procurar um público diferente. O cara que tá procurando montar um Xeon, montar um Ryzen barato, montar a própria máquina, ele já é um cara diferenciado, porque ele quer montar o próprio PC. Então ele já é um público diferente. Se você tá pensando em comprar um PC novo da loja, talvez ele seja um concorrente mais direto. O que não quer dizer que não vai afetar esse mercado de faça você mesmo, de você montar o seu próprio PC. Mas por R$5.000 ele já seria competitivo. Ah, e o Xeon tem mais núcleos, assim, mas o IPC pode não ser o mesmo. Você tá montando um PC com peças que tem componentes usados, por exemplo, X99. E a garantia, bom, a garantia é aquela garantia que, né, o X99 é do fabricante, que vai te dar a garantia que eu não sei. E o Xeon é a garantia do não vai parar de funcionar, é um CPU para servidor, então o CPU que eu menos me preocuparia. E espera-se também que memória DDR4 vá gradualmente desaparecendo do mercado, então tanto os Xeon quanto os Ryzen DDR4 vão sofrer um aumento na plataforma como um todo, aproximando mais o preço de uma Steam Machine. A Steam Machine, ela não é para mim, que sou entusiasta de PC, o cenário ideal para quem quer entrar no PC, no meu ponto de vista de entusiasta, porque eu acredito que existem opções melhores para você tanto montar quanto para você poder fazer upgrade no futuro. A própria RX 7600 vai ser uma GPU melhor do que uma RX 7500, ou seja lá como vai chamar a GPU semi-custom deles. Pelo simples fato de você poder fazer upgrade. 8 GB de VRAM é pouco, é uma das críticas que eu tenho fortes com a Steam Machine, que é pouco, principalmente para rodar em 4K. A Valve provavelmente sabe muito mais do que eu, mas eu tô analisando o mercado faz alguns anos, então eu acho que é uma decisão meio equivocada. Outro ponto importante é, você pode fazer upgrade de CPU e de placa-mãe, e todos os outros componentes vão ficar. Ainda que não memória, não vá, mas fonte fica, o gabinete fica, a placa de vídeo pode ficar, várias outras coisas podem ficar. Você vai rodar o Windows, que é um sistema que pode ser utilizado para trabalhar. Não quer dizer que não dá para você trabalhar no Linux ou no SteamOS, tranquilamente dá para você fazer isso, mas aí ele vai justamente na direção contrária da proposta da Steam Machine, que é justamente você poder introduzir, né, o PC ou esse console que seja, para um público que busca uma experiência mais pronta. Sinceramente não sei, é empolgante, porém é um mistério, né? É um mistério o
que vai acontecer. Assim como é um mistério que vai acontecer com o VR, né? A Valve também anunciou um novo óculos de realidade virtual que parece sensacional. Não precisa dos sensores externos, já vem com sensores embutidos, roda um sistema operacional próprio, não precisa ligar no seu PC, enfim, várias coisas incríveis. Mas acho que o que pode popularizar e ajudar, talvez, até essas configurações mais baratas é o SteamOS. O SteamOS vai proporcionar, né, a oportunidade, assim, quando ele chegar para todo mundo, de você comprar um PC customizado, ou um PC mesmo que alguém montou e instalou um SteamOS para você e deixou configuradinho. Então, para essa galera do DIY, do faça você mesmo, vai ser excelente. Eu não acho que vai ser o fim do Xeon, acho que muito pelo contrário, pode dar uma sobrevida para esses hardwares, que hoje, para algumas pessoas, pode estar defasado, ou mesmo pro cara que montou, já deve estar se desfazendo daquilo, ele pode dar uma sobrevida e você pode vender aquele PC, você pode passar para algum familiar, para algum amigo, né, para algum parente, para vender ele, enfim. Sobre ficar num preço acessível no Brasil, né? Tipo assim, será que vai dar pra comprar uma Steam Machine? Porque ainda que você seja um entusiasta e queira mexer no seu hardware, talvez você queira ter uma Steam Machine, ou mesmo pra você que tá considerando um lugar de montar um PC barato, eu acho que é viável. E a gente já teve uma amostra disso, que é justamente o Steam Deck. Steam Deck, por várias razões, ele é mais complexo de você trazer para cá pro Brasil, até para algumas certificações. E num primeiro momento ele era inviável economicamente. E hoje ele tá num preço que eu vou falar para você que é relativamente acessível. Claro que 5 mil reais não é barato, mas às vezes ele aparece por 4 mil reais, 3.500 reais. Já apareceu por preços muito bons. Aliás, se você não viu isso, participa do grupo de promoções que tem aqui na descrição. Vira e mexe, a gente compartilha algumas promoções do Steam Deck com preço muito bom. Inclusive, a popularização do Steam Deck deve ajudar muito nisso. A gente já testou muitas coisas no Steam Deck, funcionaram muito bem, e foi um laboratório para a Valve para eles conseguirem trazer isso. Tudo que a gente viu dar certo no Steam Deck, a gente deve ver dar ainda mais certo no... Eu queria chamar de Steam Machine, mas eu quero muito chamar de GameCube 2, ou GameCube no caso, né? O 2 ainda não saiu. E isso deve movimentar o mercado. Se vai ser positivo ou negativo, vai depender muito do ponto de vista. Se vai baratear ou não vai baratear o hardware, também vai depender de vários outros fatores. Eu não sei como isso vai afetar o mercado desses processadores baratos, usados, ou dos Ryzen mais antigos. Eu sei que o fato de não utilizar um Ryzen especificamente antigo já ajuda, porque não vai dividir demanda. E o fato de você conseguir replicar essa configuração com, de repente, sei lá, um Ryzen 5500 que seja, que são 6 cores, 12 threads, que vai ter um TDP maior, mesmo tendo um IPC menor, eu acho que esse fato deve ajudar bastante. E eu tô curioso pra ver o que a gente vai conseguir fazer, se vai dar pra gente montar as nossas Steam Machine e os GameCube Custom. Aliás, diga-se de passagem, a gente já viu aqui, né, alguns PCs customizados, como por exemplo essa daqui, que é inspirada, né, na Steam Machine, que foi o ETA Prime, que montou algum tempo atrás, né? E ele montou com uma RX 6600M com 8 GB de VRAM e com Ryzen 5 5600. E olha só que tamanhinho. Ou seja, já é possível fazer isso hoje em dia. A Valve só vai tornar isso mais popular e você vai conseguir utilizar com um controle mais novo, que tem uma galera que tem um certo preconceito com esse controle. Eu gosto, mas o novo parece bem interessante, né? Com Hall Effect, com capacitivo, com várias coisas interessantes, e combinar e montar o sistema perfeito. Vai ser barato? Não vai ser barato, porque a Valve não vai subsidiar o preço do console. E esse é um ponto importante. Não sei se dá para chamar de um console, justamente porque o console ele é subsidiado. A Sony e a Microsoft, elas subsidiam o valor, ou seja, elas vendem mais barato, às vezes a prejuízo o console para poder ganhar na hora de vender os jogos. A Valve não vai subsidiar esse console, por não sei qual razão, então ele não deve concorrer diretamente. Mas tem a vantagem de você vai estar jogando no Steam Machine, que roda Steam e jogos da Steam, com toda uma experiência parecida com o console. Eu ainda tô pra ver se vai rodar 4K 60 FPS, é claro que vai rodar com FSR, com upscaling, com frame generation, que mais tiver. A qualidade final também me deixa um pouco em dúvida, porque uma 7600 para empurrar 4K com 8 GB vai ser bem triste. Lembrando que os consoles eles têm memórias GDDR, que são bem mais rápidas, né? Compartilhadas, então você pode compartilhar com o sistema como um todo. E ainda que dê para você fazer upscaling e tal, 60 FPS eu acho que é um sonho distante. A não ser qual que é o milagre que a Valve e a AMD vão fazer. Eu acho que não vai rodar 4K muito bem, pra falar a verdade. Mesmo com tudo isso de upscaling, os 8 GB vão limitar bastante. Mas a Valve já fez bastante milagre com o Steam Deck. Então vai ser legal ter um console com jogos baratos pra você. Imagina comprar jogo baratinho, rodando todos os jogos dos consoles que já tem. Vai rodar jogo de PlayStation que já saiu pra PC. Tudo que já saiu pra PC você vai poder rodar. Segundo a Valve, eles desenvolveram pra não ser barulhento, pra ser silencioso e tal. Não sei o que. O TDP é baixo, não vai gastar tanta energia. A fonte já tá acoplada, é literalmente só ligar um cabo nele. Então assim, várias vantagens na Steam Machine. A gente deve ter versões de outros fabricantes, tipo, sei lá, umas Rock da vida, MSI,
MSI, sei lá. Cite uma fabricante que deve fazer. E, cara, olha que opções legais que deve ter. Tipo, aqui na frente é um painel magnético que você pode colocar qualquer frente customizada. Colocaram até aqui um conceito, isso, né? Mas colocaram uma telinha e-ink. Então você imagina as possibilidades, né? Um painel de madeira e tal. Imagina as possibilidades que tem para um console como esse. E imagina o que isso pode impactar positivamente ou negativamente dentro do nosso mercado. Vocês acham que vai ficar mais barato? Você deixaria de montar aí um PCzinho desses baratinho para comprar um console pronto? Será que chega no Brasil num preço competitivo? Respostas que a gente não vai ter, mas você pode deixar a sua opinião, né? O que você acha? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se inscreve no Unlock que tá chegando aí nos 100 mil inscritos.